Salve, salve, meus caros alunos! Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós iniciaremos aí uma não tão rápida, mas não tão aprofundada visão geral sobre as relações sociais, mais especificamente vinculadas ao direito do trabalho e ao final direito previdenciário, trazendo seus principais conceitos e a sua principal forma de estrutura e regulação destas relações de emprego e suas consequências jurídicas. Hoje, nos atentaremos aí para estabelecer a natureza jurídica da relação de emprego, identificar os seus sujeitos nessa relação e quais são os requisitos a que esta relação se submete, iniciando, portanto, essa nossa jornada pelo direito do trabalho. Quando nós falamos em natureza jurídica, nós vamos verificar que, em teoria, nós temos duas visões que se opõem, que tentam identificar do que se trata quando falamos de relação de emprego. Quer dizer, veja, emprego é uma relação, portanto, é algo constituído entre partes. Existirão sujeitos em polos distintos que estabelecerão uma relação entre essas partes. E essa relação nós vamos chamar de relação de emprego. A teoria contratualista nos diz que essa relação resulta de uma manifestação da vontade das partes, que vai se materializar, que vai se expressar na assinatura de um contrato de trabalho. Por isso, uma teoria contratualista. Veja que nós estamos utilizando a teoria geral dos contratos, a ideia de que qualquer sujeito autônomo, livre, e pode exercer sua autonomia, sua vontade e pactuar e submeter-se a cláusulas de comum acordo entre as partes, no caso empregador e empregado, para estabelecer uma relação de trabalho. A teoria anticontratualista, ou não contratualista, dirá que não se pode pensar um exercício integral da autonomia da vontade, porque a relação de emprego tem limites que são fixados em lei e que não podem ser alterados pela parte. Portanto, a impossibilidade de que as partes estabeleçam determinadas cláusulas para o contrato. Há uma limitação à autonomia da vontade. Se nós utilizarmos como um comparativo o contrato administrativo em relação aos contratos gerais do direito civil, nós vamos perceber que também nos contratos administrativos nós temos uma série de diferenças substanciais, alguns princípios que não são observados, como o princípio da autonomia da vontade, algumas cláusulas que são fixadas em lei, algumas cláusulas que exorbitam, extrapolam, inclusive, a relação de igualdade entre as partes num contrato e que, mesmo assim, tendemos a entender, na maior parte da doutrina recebida pelos tribunais, de que se trata de uma espécie do gênero contrato. Da mesma forma que, no direito do trabalho, entenderemos que a relação de emprego é uma relação contratual, firmada, calcada no contrato do trabalho, com algumas diferenças próprias do contrato de natureza civil. Porque sim, efetivamente, existem alguns limites que estão estabelecidos em lei e que as partes não podem alterar ou decidir em contrário, pactuar em contrário. Há uma limitação à autonomia da vontade, mas não há um impedimento de exercício. Ninguém se obriga ao trabalho. Quer dizer, há de fato, um comum acordo entre as partes, empregado e empregador, contratante e contratado, com requisitos legais de natureza trabalhista, tais quais acontecem, por exemplo, nos contratos administrativos. Os sujeitos desta relação vão ser dois. Então, o polo ativo e o polo passivo, ou contratante e contratado, que na relação de emprego nós vamos chamar de empregador e empregado. Aqui nada mais fácil para entendermos do que identificarmos especificamente o texto legal, para que nós vejamos como a própria CLT, a consolidação das leis trabalhistas, nos apresenta a identificação desses sujeitos. Diz lá a CLT em seu artigo 2º, que considera-se empregador
a empresa, individual ou coletiva. Então veja que aqui já existe a distinção do individual ou coletiva. Portanto, pode ser uma empresa composta de um único sócio, que assumindo os riscos da atividade econômica, então define-se aqui o empresário, admite contrata, assalaria, paga uma remuneração mensal pela troca do serviço e dirige a prestação pessoal do serviço. Esses são elementos importantes para estabelecer uma relação de emprego. Será empregador a empresa, individual ou coletiva, que assume o risco pela atividade econômica, portanto, assume o prejuízo e o lucro eventual desta atividade, que admite e contrata, assalaria, remunera periodicamente e dirige a prestação pessoal do serviço prestado pelo empregado. O parágrafo primeiro vai dizer, bom, isto era empregador. Nós vamos equiparar ao empregador. O que significa dizer isso? Vamos tratar como se empregador fosse apenas para fins de estabelecer uma relação de emprego. Portanto, não é para fins tributários, não é para fins financeiros, fiscais, administrativos, é para fins trabalhistas, de relação de emprego, que serão tratados como se empregadores fossem, sua empresa fosse, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que também admitirem trabalhadores como empregados. Então veja que aqui nós temos uma equiparação para fins de estabelecer a relação de emprego. Por outro lado, empregado será considerado quem? Será considerado, segundo o artigo 3º da CLT, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Olha que fica claro. Nós já sabemos o que é empregador, já vimos quando se equiparamos ao empregador. Quando vamos tratar do empregado, vamos dizer, empregado só pode ser pessoa física. Aqui já vem o primeiro destaque, portanto, pessoa jurídica não poderá ser empregado. Não há relação de emprego entre duas pessoas jurídicas. Então, primeira condição, que a pessoa seja física, que vai prestar serviços de natureza não eventual. Portanto, a periodicidade será um elemento importante e definidor da relação de emprego. Não é de forma eventual. Vai prestar esse serviço a um empregador. Já vimos quem são os empregadores. Sob a dependência deste. Sob a dependência deste quer dizer que sobre os ditames de tarefas, de organização, do que fazer, sobre relação hierárquica com o empregador. E mediante salário, mediante remuneração periódica efetiva, que nós vamos chamar de salário. Então, aqui nós temos a definição do que é empregado. Relação de emprego, portanto, vai ser contrato estabelecido com cláusulas específicas trabalhistas próprias, como já vimos, entre dois sujeitos, o empregador e o empregado. Só aqui nós temos, de fato, uma relação de emprego. E esta relação de emprego vai obedecer a alguns requisitos. Nós sabemos quais são os polos, ativos e passivos, quais são os polos contratantes, empregador e empregado, que celebram um contrato de trabalho, estabelecendo uma relação de emprego, e que, para fazer isso, devem respeitar alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro, aquilo que nós já vimos, o requisito da pessoa física. Apenas a pessoa física pode ser empregada e, portanto, estabelecer uma relação de emprego. Isso por quê? Isso porque os bens jurídicos que o direito do trabalho vai tutelar, vai cuidar, que são os bens da vida, da saúde, da integridade moral, do bem-estar, do lazer e assim por diante, eles só importam à pessoa física. Eles não podem ser usufruídos pela pessoa jurídica. Portanto, vejam que o primeiro requisito é que o empregado seja, portanto, pessoa física. Nesse ponto aqui, nós vamos perceber que existe em vários setores da economia aquilo que nós poderíamos chamar de, como dizer, pejotização, ou a assunção, a criação de uma série de pessoas jurídicas, de CNPJs, que numa relação normal seriam relação de emprego
e que as pessoas acabam preferindo, ora por interesse do empregado, ora por interesse do empregador, mas majoritariamente nós vemos o interesse do empregado em fugir a essa relação de emprego e criando uma pessoa jurídica que simula uma prestação de serviço no local da pessoa física, fugindo aí à relação de emprego e, portanto, as consequências que esse contrato de trabalho traria. Outra característica importante da natureza da pessoa física é a de que, eventualmente, nós podemos ter a desconsideração dessa pessoa jurídica que comprovadamente age como um simulacro, falseando uma relação de emprego em desvantagem ao empregado e não ao empregador, como uma forma de imposição do empregador. Isso nós veremos mais à frente como alguma consequência. Outro requisito importante nós tratamos é o requisito da pessoalidade. O que significa pessoalidade? Significa que o contrato de trabalho é intuito personae, é direcionado à pessoa, é personalíssimo, é infungível, nós diríamos no direito. O trabalhador, o empregado, não pode ser substituído por outro. O contrato é feito com uma pessoa especificamente, que não pode ser alterado ou substituído. Portanto, será uma consequência inevitável que a morte de um trabalhador vai implicar necessariamente na extinção do vínculo contratual. Se eventualmente, outra consequência, o empregado não pode trabalhar, não pode prestar seu serviço contratado, ele tem uma impossibilidade temporária, esse contrato deverá ser suspenso ou interrompido. Ele não pode ser substituído no seu trabalho por outro empregado. Ele, portanto, é sempre personalíssimo. A não eventualidade é um requisito que a gente entende bem, quer dizer, não eventualidade quer dizer que o serviço é continuado, não é prestado esporadicamente, de forma assim bastante arbitrária, bastante sem um período, sem uma recorrência. Então, a relação de emprego, contrato de trabalho, deverá ser verificada numa relação que não é eventual. Há um princípio da continuidade da relação de emprego que vai informar a não eventualidade também. Isso vai limitar qualquer forma de rompimento arbitrário do contrato de trabalho, uma dispensa arbitrária do trabalho, estabelecendo sempre uma relação continuada do emprego. Ele não pode ser eventual. Isso é bastante importante a entender. Lá no artigo 2º, que nós já vimos anteriormente, fica bem claro que o serviço não pode ser eventual. Então, é uma característica que ele tem que ser permanente e não esporádico. A ideia aqui, quando surgiu, era a ideia justamente de diferenciar, vamos dizer assim, uma relação de emprego, por exemplo, entre o serviço doméstico prestado pelo empregado doméstico e o serviço doméstico prestado pelo diarista. Quer dizer, o diarista presta o serviço esporadicamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana. O empregado doméstico presta o serviço sequencialmente, não eventualmente, permanentemente. E esta é a diferença principal. Uma outra característica, outro requisito para que exista a relação de emprego é de que ele seja oneroso. Quer dizer, de que exista o pagamento, um elemento objetivo, um pagamento de salário do empregador ao empregado. Veja que aqui é um dado objetivo, existe pagamento de salário do empregador ao empregado. Existe também um aspecto subjetivo, que é a intenção econômica que é dado pelas partes. Quer dizer, a prestação de serviço do empregado visa a obtenção de um retorno, de uma remuneração, assim como a contratação do serviço pelo empregador visa um rendimento, uma produção que vai dar retorno também financeiro para o empregador. Então a relação está calcada na remuneração e na onerosidade. Então nós vamos tirar aqui, por exemplo, o serviço voluntário, que não vai criar uma relação de emprego, porque não adquire esse elemento de onerosidade.
E por fim, o requisito contrato de trabalho é o requisito da subordinação jurídica. O que quer dizer isso? Isso é o que vai diferenciar o contrato da relação de trabalho com um trabalhador autônomo. Quer dizer, um empregado em relação de trabalho está subordinado ao seu empregador. O empregador define toda a forma da prestação de serviço, do seu horário, sua atividade, os formas de atividade, cumprimento, vestimenta, porte, relação, etc. Já o trabalhador autônomo não tem, ele pode ser pessoa física, pode ter pessoalidade, pode não ser eventual, possui onerosidade, mas ele deixa de ter subordinação jurídica. Ele não está subordinado, sujeito, afeto à relação hierárquica com o empregador. Então, o empregador tem poder diretivo sobre o empregado e não tem poder diretivo sobre o contratado autônomo. Veja que aqui nós não estamos falando de subordinação nem econômica nem técnica, é jurídica, é a relação hierárquica estabelecida entre eles. Quer dizer, existe um dever de um empregado em cumprir as determinações do empregador e, ao mesmo tempo, o direito do empregador de comandar, de dar ordens, de acompanhar, de supervisionar, de submeter o empregado a essas determinações. Então, para que nós tenhamos uma relação de emprego, nós temos que ter a configuração dos seus sujeitos, empregado e empregador, e o conjunto desses 5 requisitos presentes simultaneamente. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, remuneração e onerosidade e subordinação jurídica. E assim sim nós podemos tratar do que nós chamaremos de relação de emprego ou de firmada num contrato de trabalho. Mantenho-me como sempre à disposição pelos canais de contato já conhecidos e até uma próxima oportunidade.